Perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse a Deus sozinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse a Deus sozinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar. Boa noite, Padre Crésio Rodrigues aqui com o programa Gotas de Fé. Uma alegria muito grande nós nos encontrarmos pela segunda vez nesse programa que leva ao seu coração uma gota de Deus, uma gota de fé. Eu desejo muito que a firmeza da fé e que a luz que vem dela esteja no seu coração e na sua inteligência. Você que está em casa e que nos dá o prazer de acompanhar o nosso programa Gotas de Fé. Muito boa noite, nesse dia tão bonito, nesta noite brilhante, luminosa. Eu quero já agradecer aos nossos músicos pela bela canção, o Baião aí, não é? Essa canção tão conhecida no Brasil inteiro e que marca também este tempo junino que nós estamos atravessando. Hoje o nosso programa será sobre festas juninas. O que tem isto a ver com a fé? E nós gostaríamos de, nesse momento, lembrar que esse programa vai levar ao coração dos que assistem sempre uma palavra de fortaleza que vem de Deus. Nós vamos tratar de vários assuntos. Eu sou o padre de Santa Rita do Novo Destino, conhecido às vezes como Padre da Missa das Rosas. Nós queremos, através desse programa, trazer instrução, trazer edificação, trazer cultura para a sua vida, trazer alegria no seu lar. Então, muitos e muitos temas nós vamos tratar por aqui e é uma alegria chegar ao seu coração através desse programa. E nós temos também no nosso programa um comentarista, aquele que vai receber mensagens, perguntas. E eu quero então cumprimentar a nossa comentarista desta noite. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo de casa. Eu me chamo Camila. Então, Camila, muito bom ter você aqui. Camila Stephanie, que vem participar do nosso programa nesta noite. E daqui a pouco você pode enviar a sua pergunta, a produção vai colocar na tela. A comentarista vai nos apresentar. Esse programa será um programa interativo. É muito importante que você, telespectador, participe com a sua dúvida, com a sua pergunta. Nós teremos mais adiante o quadro Pergunte ao Padre, que é quando você tem a oportunidade de nos provocar aqui com a sua pergunta religiosa, bíblica, litúrgica, de tradição, coisa que a gente possa responder aqui no nosso programa. E nós temos, durante esta transmissão, durante esta noite, a alegria de levar para você mais música. Daqui a pouco você vai ouvir mais uma bela canção entoada pelos nossos músicos desta noite. E nós queremos levar então a gota de fé desta noite. Louvem o Senhor com danças, cantem-lhe com tamborim, instrumentos e corda. É o Salmo 149, versículo 3. É muito bom ler e pensar sobre esta frase, que nós devemos levar uma vida alegre diante de Deus, ter alegria na presença do Senhor, cantar a Ele louvores, também danças que são próprias, não é, das pessoas que estão felizes,
As danças também fazem parte das comemorações do povo de Deus, com tamborins, instrumentos de percussão, instrumentos de corda. É isso que o Salmo está ensinando a gente a ter alegria. E é este o assunto de hoje, a gota de fé de hoje sobre festa junina, porque é, de fato, um mês de muita alegria. Eita, mês bonito, mês casamenteiro, não é, minha gente? Mês de muita alegria, mês de festa, mês de pipoca. Esse é o mês do quentão, da batata assada, do milho e muito mais. E as origens desta festa remontam, segundo os historiadores, a festas antigas, profanas, lá na Europa, no solstício de verão, isto é, no período de verão que na Europa se dá do 21/6, né, ao 22/9. Aqui para nós é inverno, nesse mesmo período. Então, nós assumimos a festa junina através da vinda dos colonizadores, os portugueses. Essas festividades foram cristianizadas aqui no Brasil. Elas chegaram com os portugueses, se firmaram durante o período colonial de 1500 a 1822. Foram realizadas em homenagem aos famosos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro especialmente, né? E atualmente esta festa junina, ela se espalhou, ela tem um caráter popular e ela é comemorada em todo o Brasil. A primeira menção sobre a festa junina nos textos literários foi apresentado por um escritor jesuíta chamado Fernão Cardim, no seu tratado sobre a terra e a gente do Brasil no século XVI, relatando que esta festa de São João era mais celebrada pelos povos indígenas, os negros, nas aldeias da Bahia. As aldeias eram recheadas de famílias que se reuniam em torno de uma grande fogueira, de uma grande tenda. As famílias batiam papo, assavam o milho, a batata, comiam os amendoins, né? O quentão. Então era uma festa muito bonita e os jesuítas ensinavam as crianças indígenas a tocarem tamborim, a tocarem viola e assim ao ritmo de sons portugueses, de danças portuguesas, foram se desenvolvendo o que hoje nós conhecemos como quadrilha. Foi desenvolvendo a música, o estilo que tanto marca o mês de junho, as festas juninas, chamado o baião e também o famoso forró brasileiro. De maneira que a festa junina, trazida pelos portugueses, ela envolvia um caráter catequético, religioso, em torno das figuras dos santos, mas era comemorada de uma maneira popular, de uma maneira vivaz, de uma maneira muito colorida. Segundo Fernão Cardim, eles se vestiam de roupas bastante coloridas e dançavam, né? E faziam os seus compadrios, os seus compromissos em torno da fogueira, né? Ali nasciam os chamados batizados de fogueira, os compadres, e aconteciam em povoados provincianos, né? Pequenas aldeias, pequenas comunidades, onde as famílias se reuniam para dar graças a Deus, para fazer orações populares, né? A religiosidade popular, a reza do terço, as histórias sobre os santos, sobre os milagres de São João, de Santo Antônio, de São Pedro em especial, que são os santos que marcam o mês junino. Então é um mês muito bonito que certamente você que está em casa já participou ou já assistiu a algum show de quadrilha, de festa junina, como esta que nós estamos relatando. Era sempre uma ocasião de fortalecer a fé, graças ao trabalho dos jesuítas no começo aqui do Brasil, chamado Brasil Colônia. Essa festa está popular, está em todas as partes do Brasil, e nesse período que para nós é frio aqui, cai muito bem, não é? É uma fogueira, um bom bate-papo, cai muito bem um quentão, não muito alcoolizado. Evidentemente é preciso ter sobriedade, ter cautela, ter prudência, mas a alegria cabe em todo lugar. Vale a pena a gente realizar
a festa junina. E nós queremos dar a oportunidade para os nossos telespectadores. Vamos ver com a nossa querida comentarista Camila Stephanie se nós temos já alguma pergunta do nosso público. Bom, padre, temos sim uma pergunta do Rondinei Arantes. Então é o Pergunte ao Padre? É isso? Isso. Então vamos ao quadro Pergunte ao Padre. É isso, qual é a pergunta do Rondinei Arantes? Padre, o Rondinei quer saber. Em determinado momento do Evangelho, o nome do pai do apóstolo Pedro e João, e em outro momento Jonas, qual o nome correto do pai de São Pedro? Ok, Camila. Essa pergunta é uma pergunta de alto nível, né? Também foi o Rondinei, um grande estudioso da Palavra de Deus, Rondinei Arantes. Então, Rondinei, eu respondo à sua pergunta. Em determinado lugar na Bíblia, o nome do pai de São Pedro é Jonas. Em outro lugar é João. Você quer saber qual é o nome correto, ok? Então, no Mateus capítulo 16, acho que o versículo 17, Nosso Senhor chama Pedro de filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas. Não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo, não é? Isso em Mateus 16, 17. E em João, capítulo 21, versículo também 17, Nosso Senhor chama Pedro, filho de João. Então, uma vez Jonas, outra vez João. Qual é o nome correto do pai de São Pedro? É João ou é Jonas? A resposta é a seguinte: o aramaico, né, o hebraico, a raiz etimológica da palavra João e Jonas é a mesma raiz, Yoanam, que significa Deus é misericórdia. Deus é bondade, Deus é generoso. Yoanam é a raiz etimológica da palavra João e Jonas. E nas traduções, né, os dialetos ali fizeram esta pequena diferenciação. Mas a raiz é a mesma, que significa Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é generoso. Exatamente porque o Zacarias e Isabel eram já idosos, não podiam ter filhos. No entanto, Deus foi generoso com eles naquela idade e deu a eles um filho. Por isso, Yoanam. Portanto, a palavra Jonas ou João possui o mesmo radical etimológico. E às vezes as traduções bíblicas cometem estas pequenas variações, inclusive por conta de algum dialeto já existente ali entre o hebraico e o aramaico, ali na Terra Santa. Espero ter respondido e vamos adiante. Se tiver mais alguma pergunta, Camila Stephanie, se tiver, vamos adiante. A segunda pergunta é da Dona Maria Aparecida. Na tradição católica, as festas no mês de junho têm o nome de São João, lembrando a festa no nascimento do filho de Isabel. No Nordeste, até hoje, é assim denominada, porque em alguns lugares se usa o termo arraiá junino. Sim, é arraiá junino ou São João. De fato, no Nordeste eles conservam a beleza desta expressão, festa de São João, o mais famoso São João lá da Paraíba, não é? Pois bem, e aqui na nossa região se usa a palavra arraiá junino. Isso se deve, Camila, isso se deve a Dona Maria Aparecida, que perguntou, ao fato de que a festa junina foi aos poucos sendo vivenciada por vários grupos da sociedade. Inicialmente, a festa junina era uma festa eminentemente católica, festa de São João, festa de Santo Antônio, festa de São Pedro, com a fogueira, etc., todo o simbolismo ali. Mas a cultura foi abraçando essa festa, de maneira que ela passou a ser não apenas da Igreja Católica, mas da cultura brasileira. Não é? As escolas fazem festa, as prefeituras fazem esta festa, os grupos de rua, etc., fazem esta festa. E
por conta disso, eles foram tirando o São João. É uma pena, né? Arraiá junino não expressa exatamente aquilo que deveria ser festa de São João. Agora, por que a palavra arraiá? Porque, segundo Fernão Cardim, que é um historiador jesuíta do século XVI, no seu livro, no seu tratado sobre terra e gente do Brasil, ele explica que as festas aconteciam nos arraiás. O que era o arraiá naquele tempo? As cidades pequenininhas, provincianas, pequenos povoados. Esses pequenos povoados eram os arraiá. Portanto, o arraiá representa a localidade, pequena povoação, muito unida, um povo tradicional, né? Parentes, primos, avós, tios, ali celebrando. Então, o arraiá, isto é, a festa de São João vai acontecer no arraiá tal. E a palavra arraiá entrou, então, popularmente para as várias regiões do Brasil, sendo usadas agora já quase como sinônimo, né? Substituição da palavra São João. Mas, na verdade, é a festa junina, é a festa de São João, ok? Muito boa pergunta, essa de Dona Maria Aparecida. Eu gosto de responder pergunta, viu? Você de casa, às quartas-feiras, às 21 horas, você poderá entrar ao vivo com a sua pergunta. Nós teremos o prazer de tirar suas dúvidas na medida do possível. Se o Espírito Santo iluminar e der, né, a recordação, a memória suficiente, será uma alegria muito grande ajudar na compreensão da doutrina, na compreensão da história da igreja, na compreensão da vida dos santos. Vamos juntos, vamos crescer juntos na fé. É gotas de fé no seu coração, uma gota que traz firmeza na sua alma, uma gota de fé que ilumina a sua inteligência para uma vida melhor, mais feliz. Camila, tem alguma pergunta ainda que a gente possa interagir? Temos sim, temos mais uma pergunta, que é da Creuza. Ela quer saber por que o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Muito boa pergunta, esqueci. Muito boa pergunta. Pois bem, ele é o casamenteiro porque, bom, primeiro, o mês de junho é um mês muito bonito para se casar, um mês frio, não é? Os casais se unem mais e vão se aquecer, digamos assim. Ai, ai. Pois bem, Santo Antônio, do dia 13 de junho, Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu lá, ou Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu em Pádua. Lisboa é a capital de Portugal, Pádua é uma cidade importante no norte da Itália. Já celebrei uma missa lá, nesse lugar, onde estão os restos mortais de Santo Antônio de Pádua. Por que ele é casamenteiro? Por dois motivos. O primeiro deles, do ponto de vista histórico real, ele ajudava as mulheres pobres se casarem. Ele, com a sua influência de pregador, de homem importante naquela região, ele conseguia dos ricos um pouco de dinheiro para que estas mulheres mais pobres pudessem se casar, para que elas pudessem pagar o dote do seu casamento. Para muitos isso pode soar uma coisa estranha, mas muito tempo atrás, na Europa, havia o costume de, para um pai casar a sua filha, ele precisava dar um saco de moedas, precisava dar um dinheiro, uma propriedade, alguma coisa que ia junto com a moça, para que o casal começasse a sua vida patrimonial desse jeito. Então, o dote vem da palavra dos, significa dom, doação, do latim. Era uma doação que o pai dava ao noivo para ele se casar com a filha dele. Olha só como eram as coisas. Além de dar a filha, ainda tinha que dar dinheiro. E muitas moças pobres da época não tinham como se casar. Os noivos, os rapazes, não olhavam tanto para elas, porque como iam começar uma vida na pobreza, na miséria, com mulheres que não iam dar o dote. Por isso Santo Antônio ajudava, com a sua influência, pedindo aos ricos, colaborando para que estas moças também pudessem se casar. Então ele é o Santo Antônio casamenteiro do ponto de vista histórico primeiro. Mas ele é também o santo casamenteiro porque ele intercede pelas moças beatas. Alô, você, titia. Ele intercede pelas moças que oram a Deus com fé,
que pedem a sua intercessão. Santo Antônio, como todos os santos, são nossos amigos, são nossos intercessores diante de Jesus. Então, se tornou uma tradição, quando se tratar de casamento, de buscar um noivo, uma noiva, pedir a Deus através da intercessão de Santo Antônio, o casamenteiro. Está aí a resposta para a nossa querida telespectadora. Camila, mais alguma pergunta? Pergunte ao padre. Sim, temos mais uma pergunta, que é do José. Ele quer saber por que São Pedro é conhecido como pescador. Essa é fácil. Essa é fácil. Está lá no início dos evangelhos, não é? Quando Jesus foi começar a sua companhia, o seu grupo de discípulos, ele passou pelo mar da Galileia e encontrou uns pescadores. Entre eles, o Pedro. Especialmente o Pedro, porque o Pedro era um líder. Era o mais velho, né? Aliás, o André era mais velho, mas o Pedro é que se destacava. Então, São Pedro era um pescador ali no mar de Tiberíades, chamado também de Mar da Galileia. Ali ao lado do Mar da Galileia, desse grande lago, nós temos a casa de Pedro. Eu estive lá quando concluí o curso de doutorado, fiz uma viagem a Jerusalém, conhecendo essas regiões. Então, São Pedro era pescador quando Jesus o chamou. E quando Jesus o chamou, ele disse a frase: venham comigo, Pedro e João. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Porque vocês são especialistas em pescar peixes, sabem lançar as redes. Não veem os peixes, mas sabem trazê-los. Então, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão lançar as redes onde vocês nem imaginam que possam ter homens para vir para o reino de Deus. Isto é, vocês vão me ajudar a construir uma sociedade, uma humanidade mais santa, que almeja a vida sobrenatural. Então, São Pedro é pescador de fato, de peixes, mas também é pescador de homens, foi o grande colaborador na evangelização no começo do cristianismo. Vemos lá nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, quando Pedro faz aquele discurso ungido pelo Espírito Santo, aquela multidão fica iluminada, aquela multidão fica maravilhada e cerca de 2.000 pessoas se convertem. Olha o Pedro colocando em prática a pescaria humana para o reino de Deus. E não foi a única, não. São Pedro continuou pescando, chegando até a capital do Império Romano, a Roma, não é? Onde ele pescou muito, muito para o reino de Deus. Mais uma única oportunidade, pergunte ao padre, se houver ainda. Camila Stephanie, será a última questão para a gente fechar o programa. Não, padre, não temos mais nenhumas perguntas. Perfeito. Então, querida, quero convidar você a continuar conosco às quartas-feiras, às 21 horas, por este canal. Prepare sua pergunta para as próximas semanas. Nós vamos trazer vários temas. Nós temos uma equipe aqui nos ajudando. Quero já agradecer aqui a pessoa do Túlio, do Levi, da Sara, que fazem parte aqui da produção, e do Jean, que é o nosso cinegrafista. Obrigado a vocês por nos ajudarem a organizar, a produzir esse programa, que vai levar certamente muitas gotas de fé aos corações humanos que vão nos assistir. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem música, porque é festa junina, é tempo de pipoca, é tempo de quadrilha, mas a quadrilha boa, quadrilha alegre, a quadrilha que está do lado de São Pedro, de Santo Antônio e de São João. Eu quero terminar dizendo isto, que São Pedro é o pescador, São João é o da fogueira. É isto. Você sabia que a fogueira faz parte da história de São João? Naquelas montanhas lá de Ain Karim, próximo a Jerusalém, um pouco distante de Nazaré, era preciso acender fogueiras quando nasciam meninos. Ficou combinado assim, né? Que quando o menino João nascesse, Isabel, Zacarias, acenderiam uma grande fogueira para anunciar o nascimento do menino, especialmente para alertar Nossa Senhora que já era hora de vir ajudar
Santa Isabel a cuidar do menino. E de fato, Santa Isabel veio e ficou com ela alguns meses ajudando. Mês de pipoca, mês de milho, mês de batata. Viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro. Mais uma canção para você no programa Gotas de Fé. Deus te abençoe.